A paz do Senhor aos irmãos que estão aqui, aos que estão perto, aos que estão longe, online. Aliás, Isaías 57, em breve, fala exatamente disso. Ele pregou, tendo vindo, pregou paz aos que estão perto e aos que estão longe. Mas hoje o assunto é outro, vamos orar. Pai amado, nos colocamos na Tua presença. Pai amado, que livro maravilhoso é este, a Tua palavra, a Bíblia. Tem livros e livros e livros no mundo e ainda outros serão publicados, mas só tem um que é inspirado pelo Espírito Santo. Só tem um que se cumpriu ao longo da história, está se cumprindo e se cumprirá na plenitude do reino de Deus. Obrigado por esse livro maravilhoso que é a Bíblia, por tudo que aprendemos através da Bíblia, nos inspiramos e nos fortalecemos. Senhor, abençoa nossas vidas. Nesta noite, através da Tua palavra, oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus pegou o chicote e purificou o templo, Ele quis dizer: não tem ninguém tão excluído que não possa ser incluído pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, e se tornar casa de oração, casa de testemunho. Não tem ninguém tão excluído que possa ficar do lado de fora. Este é o significado da purificação do templo, quando Jesus citou Isaías 56 e Jeremias 7. A hora chegou de Jesus morrer pelos nossos pecados. Ele vinha falando na Galileia e marchou para Jerusalém com seus discípulos. O Evangelho de Marcos diz que eles chegaram no fim da tarde. Jesus com seus discípulos foi direto para o templo, olhou para cá, olhou para lá, observou, não disse nada, foi para Betânia, que fica a 3 quilômetros ali do templo. Betânia fica nessa extensão longa, chamado Monte das Oliveiras. Ali tinha essa aldeiazinha. Não temos os detalhes, mas presumimos que a logística desses 13 homens era feita na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas é bem claro no Evangelho de João que eles dormiam ao ar livre no Monte das Oliveiras. Ali, quando os apóstolos dormiram, Jesus estava orando no Getsêmani, é porque eles dormiam ali mesmo, eles dormiam no Monte das Oliveiras. O Evangelho de João diz que nesses últimos dias, ele ia todos os dias de Betânia para Jerusalém, ensinava o dia inteiro no templo com muitas curas e milagres. É apenas uma menção, nós não temos os detalhes desses últimos dias, Jesus pregando e curando o dia inteiro no templo, até que veio a ceia, até que veio a Páscoa judaica, até que ele foi preso no Getsêmani. Tendo chegado no fim da tarde, olhou para cá, olhou para lá, não disse nada, foi para Betânia, possivelmente lá do Monte das Oliveiras, olhando para o grande templo que Herodes havia reformado, muito bonito, muito grande, uma maravilha de construção, dessas maravilhas de construções do Império Romano. Jesus fez esse lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Oh, eu queria ter cuidado de você como as galinhas, a galinha cuida dos pintinhos, mas é Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Em poucos dias o mataria. No dia seguinte, ele chegou em Jerusalém com um chicote e ele purificou o templo. E aqui o irmão precisa prestar atenção. O templo tinha uma fórmula retangular, mais ou menos aqui como essa igreja, vamos imaginar assim. Se você olhasse de frente para o templo, você veria, Você veria do lado direito um pátio externo, do lado esquerdo um pátio externo. No fundo do lado direito tinha essa escadaria que dava na Fortaleza Antônia, dos soldados do Império Romano. Foi ali que Paulo foi levado, quando ele disse: eu sou cidadão romano, em Atos, que queriam matá-lo. Os soldados romanos o levaram para a Fortaleza Antônia.
Olhando de frente para o templo, você tem o pátio do lado direito, o pátio do lado esquerdo, e você tem a Fortaleza Antônia, e do lado esquerdo você tem aqui no fundão, aqui perto das muralhas, o prédio de 2 andares, que era o Sinédrio. De tal maneira que, lendo a Bíblia, prestando atenção, o templo estava em pleno uso. As mulheres judias entravam no pátio das mulheres, os homens entravam no pátio dos homens, nenhum dos dois entrava no lugar santo, só os sacerdotes, e nenhum sacerdote entrava no Santo dos Santos, com exceção de um deles. Ao longo do ano, os sacerdotes não entravam no Santo dos Santos. Portanto, o mercado estava nos pátios externos. Até era necessário o mercado, até era necessário os cambistas, as pombinhas. Para quem não tinha dinheiro para ofertar cordeiro, ofertava pombinha. Então, até que era necessário os cambistas, mas estavam no lugar errado. Eles não podiam ocupar o pátio externo até as paredes externas, porque nas paredes externas era o lugar de orar os eunucos, servos de Deus. Eles tinham que orar ali do lado de fora. E também os não-judeus, não circuncidados, que podiam ser crentes, mas não circuncidados, eles também oravam do lado de fora. O que o Senhor disse e quis dizer é que o servo de Deus, que temia o Senhor, não circuncidado, ele poderia ser tão aceito como o circuncidado que estava do lado de dentro. Mas agora, com esses cambistas, esses servos do Senhor não circuncidados, não podiam chegar perto das paredes externas e orar. Só que ali era o lugar que eles podiam orar. Não tinha outro lugar, porque eles não podiam entrar dentro do templo, porque o eunuco não era circuncidado, e também os servos do Senhor não circuncidados não podiam entrar no templo, mas eles podiam ser servos do Senhor. Eles podiam ser mais servos de quem estava dentro, mas aquele era o lugar que eles podiam orar, e agora os cambistas haviam tomado conta deste lugar. O que estava estranho aí? Desde os dias de Salomão, que os não-judeus, não circuncidados, podiam ir até o templo orar e terem as suas orações respondidas. Eles não podiam entrar, mas podiam ir até o templo orar. E se eles orassem no templo ou voltados para o templo, como Daniel orava voltado para o templo na Babilônia, eles poderiam ser tão ouvidos por Deus como qualquer outro judeu. Desde que eles crescem no Senhor e nas suas promessas, eles podiam ser tão ouvidos quanto. Mas agora, ocupando o pátio, eles estavam sendo excluídos. 1 Reis 8:41, se funcionar a transmissão aqui na tela, dá uma olhadinha, você pode abrir a Bíblia e pode acompanhar. Se estiver funcionando, faz um joinha aí para mim, que eu não quero ficar olhando para trás. 1 Reis 8:41, Salomão está consagrando o templo. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, 42, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Quando Salomão consagrou o templo, ele orou para Deus ouvir os judeus que em arrependimento de pecados se voltassem para Deus, mas que ele também ouvisse os estrangeiros. Quando Deus respondeu, foi exatamente assim: ouvi a sua oração. A partir daí o Senhor estava dizendo: eu tenho o compromisso de ouvir a oração dos judeus e dos não-judeus, feitas no templo ou pessoas olhando para o templo. Eu tenho esse compromisso. Em seguida ele continuou: eu ouvi a tua oração. Em seguida o Senhor continuou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu os ouvirei do céu.
Quando o Senhor disse para Salomão ouvir a tua oração, a partir daquele momento da inauguração do templo, o templo era casa de sacrifício, porque todos os sacrifícios do tabernáculo vieram para o templo. O templo era casa de adoração, porque o turno de 24 horas do tabernáculo de Davi, segundo ordem do rei Davi, veio também para o templo. O rei Davi, antes de morrer, deixou tudo organizado e determinado. Toda a operação do tabernáculo de Davi também se mudava agora para o templo. E quando Deus respondeu a oração de Salomão, ele determinou que a casa de sacrifício, que era a casa de adoração, agora também era a casa de oração de todos os povos, para todos os povos, porque ele ouviria tanto o judeu como o gentil. Por toda a antiguidade havia sinagogas. Os não-judeus podiam ir à sinagoga sem problema, sem dificuldade. Podiam lá passar os sábados com os judeus, aprender a Bíblia, louvar, orar. E se esse estrangeiro, frequentando as sinagogas por todo o mundo antigo, ele podia, de repente, falar: eu quero ser oficialmente convertido. Bom, oficialmente convertido, você tem que ser circuncidado. Quando o gentil era circuncidado, ele estava oficialmente convertido. Agora, se ele fosse a Jerusalém, festa da Páscoa, do tabernáculo, ou o que fosse, agora ele podia entrar no pátio dos homens. Lembra que no lugar santo, só os sacerdotes. No Santo dos Santos, ninguém, só um sacerdote uma vez por ano. Agora, esse estrangeiro convertido, circuncidado, podia entrar no pátio dos homens. As mulheres convertidas podiam entrar também no pátio das mulheres. Mas, frequentando a sinagoga, se o estrangeiro ouvisse falar do Senhor, cresce no Senhor e nas suas promessas, andasse nos seus caminhos, inclusive guardasse o sábado, no sentido que todo sábado ele estaria na sinagoga para louvor, adoração, arrependimento, entre ele e Deus, por crer no Senhor e nas suas promessas, ele estava salvo, porque a salvação não estava na circuncisão, a salvação estava na fé no Senhor e nas suas promessas, e na redenção de salvação no Messias. Se ele fosse circuncidado, ele estaria oficialmente convertido. Não circuncidado, ele não era oficialmente convertido, mas só que crendo no Senhor e nas suas promessas, ele estava salvo e ele era um servo de Deus. Caso ele fosse com uma caravana para Jerusalém e chegasse lá para a festa da Páscoa, depois ficasse até a festa do Pentecoste, diante do Senhor ele era crente, mas ele só podia orar do lado de fora, ele não podia entrar. Do lado de fora ele podia ser mais crente de quem estava dentro do templo, mas ele só podia orar do lado de fora, ele não podia entrar. Não podia também entrar o eunuco. Deuteronômio 23, verso 1. Deuteronômio 23, verso 1. Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Desde a antiguidade era muito comum na violência, mutilar os homens, cortar o órgão sexual, destruir os testículos, e assim eles se tornavam eunucos. Desde os dias de Moisés, os eunucos estavam para o lado de fora. Presta bem atenção, o eunuco podia ser crente. Ele podia ser mais crente que um homem não mutilado, mas ele não podia estar no meio da congregação, porque não tinha como ele ser circuncidado, que era o sinal da aliança. Ele podia ser mais crente que os homens circuncidados, mas ele não podia entrar na congregação. Nos dias de Moisés, que tinha o tabernáculo, quando o povo se reunia em frente do tabernáculo, os eunucos tinham que ficar longe. Todo louvor, toda adoração, eles tinham que ficar longe, mesmo que eles fossem crentes, mais crentes do que aqueles que estavam na congregação. Quando o templo foi construído,
O eunuco, servo do Senhor, mais crente do que quem estava no pátio dos homens, ele tinha que ficar do lado de fora com os estrangeiros não circuncidados. Sendo que o estrangeiro não circuncidado, o eunuco que não podia ser circuncidado, de repente eles eram mais crentes de quem estava dentro do templo, mas aquele era o lugar que eles podiam se reunir, eles podiam entrar no pátio externo e eles podiam orar pertinho das paredes externas, podiam até encostar na parede externa, podia debruçar na parede externa, mas não podia entrar. Quando os cambistas tomaram conta de todo o pátio externo, no dia seguinte Jesus vem com o chicote na mão. Ele estava bem famoso, tinha muita autoridade, ninguém encostava o dedo em Jesus durante o dia. Ele ficou vários dias no templo ensinando e curando, ninguém encostava o dedo nele. Foram prendê-lo no jardim do Getsemane à noite. Mas ali de Betânia, depois que ele havia chegado, passou a noite em Betânia, ao ar livre ali no Monte das Oliveiras, como foi comum naqueles dias. No segundo dia, então, ele vai no templo, mas ele já chega com um chicote, ele chega citando Isaías 56 e citando Jeremias. O fato que ele purificou, citando 2 profetas, tem muito significado. O significado não é o que os crentes falam. Jesus purificou o templo, ele não gosta que tenha cantina na igreja, esse não é o significado. Jesus purificou o templo, não pode ter comércio na igreja, não pode ter uma livraria, esse não é o significado. Se Jesus não quisesse que tivesse comércio, ele falaria claramente, não tenha comércio. O comércio era necessário. Os cambistas eram necessários, eles estavam no lugar errado. Jesus pegou o chicote e foi purificando, não o templo lá dentro estava em pleno uso, é o lado de fora que virou a feirinha. Jesus pegou o chicote e purificou a feirinha, citando Isaías 56. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, desencosta, porque aqui é o lugar do eunuco e do estrangeiro orarem. Eles também podem ser ouvidos, eles também podem ser servos de Deus. Não tem ninguém tão excluído que não possa ser incluído se crer no Senhor e nas suas promessas. Desencosta, aqui é o lugar deles, eles podem ser salvos. Quem salva é o Senhor ao cumprir as suas promessas. Não é a circuncisão, não é guardar o sábado, ainda que eles podiam guardar o sábado no bom sentido, ainda que os apóstolos transferiram o sábado para o domingo, mas o princípio é o mesmo: ter um dia de descanso, um dia de oração, um dia de adoração, um dia de ensino, um dia voltado para Deus. Só que os apóstolos botaram isso no domingo, mas quem salva não é o sábado, não é o domingo, não é a membresia da igreja, quem salva é o Senhor. Quem salva não é circuncisão, não é ser judeu. Os estrangeiros podiam ser salvos, podiam orar mesmo não circuncidados, e os eunucos podiam ser salvos e podiam ser mais crentes de quem estava dentro do templo. Jesus pegou o chicote, sem pecar, purificou a área que só os estrangeiros e eunucos podiam orar, citando Isaías 56, dizendo: não tenham sentimento de exclusividade, não pensam que vocês são melhorzinhos, especiaizinhos, como pessoas, por serem judeus. São até especiais, porque Deus forma Israel do zero como instrumento para as nações, mas eles não são menos pecadores do que nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive os judeus. Todos são salvos pela graça de Deus no Messias, inclusive os judeus.
O que o Senhor Jesus estava dizendo: não tenham sentimento de exclusividade, achando que vocês são melhores, Deus é só para vocês, Deus é o Deus de todos os povos, Ele é o Deus de toda a terra, e Ele salva estrangeiros e eunucos, mesmo que eles orem do lado de fora, e não os exclua, porque não tem ninguém tão excluído que não possa ser incluído pelo sangue de Cristo, pela graça de Deus, pelo Senhor, segundo as suas promessas. Este era o recado do Senhor Jesus. Mas tinha um outro recado aí, esse é mais sério ainda e mais complexo. Quando ele citou Jeremias 7, vocês, porém, transformaram o templo em covil de salteadores, aí tinha uma mensagem implícita: o templo vai cair. No particular, com os apóstolos, não teve mensagem implícita, foi explícito. Ele disse para os apóstolos: não ficará pedra sobre pedra. Ele deixou claro que o templo ia cair. Ele caiu no ano 69. Ele está no chão até hoje. Ele caiu porque Jesus disse que ele ia cair. Ele está no chão até hoje porque Jesus disse que ele ia para o chão. E Jesus disse que ele ia para o chão quando ele citou Jeremias 7. E no particular ele falou: vai tudo para o chão. Está vendo essas pedras lindas aí, esse templo maravilhoso de Herodes o Grande? Vai tudo para o chão. Sabe essas paredes dos pátios internos? Vai tudo para o chão. Sabe essas paredes do lugar santo e o altar de incenso? Vai tudo para o chão. Sabe o Santo dos Santos, com os 2 querubins, a arca? Vai tudo para o chão e vai sumir tudo. É isso que o Senhor Jesus disse: não vai ter mais parede de separação, pois pelo sangue de Cristo, eu e você e pessoas de todos os povos se tornam casa de Deus, lavados no sangue de Cristo. O Espírito Santo de Deus está em nós, lavados pelo sangue de Cristo. Numa certa medida, eu e você somos o Santo dos Santos, porque Deus habita em nós. Lavado no sangue de Cristo, eu e você, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Não precisa mais do templo, é isso que Jesus estava dizendo. Vai tudo para o chão, pois o que o templo tinha que simbolizar, simbolizou. O sacerdócio de Arão simbolizava o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Com o sacerdócio de Jesus, não precisa de sacerdócio de Arão, o templo vai para o chão, é isso que Jesus falou. Com o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa mais do sacrifício dos animais, vai tudo para o chão. Lavados no sangue de Cristo, templo do Espírito Santo como é a igreja, não precisa da glória de Deus no Santo dos Santos. O Senhor habita na sua igreja. A sua igreja pode estar mais cheia ou mais vazia do Espírito Santo. Ela pode estar mais santa ou menos santa, mas o fato é que Deus escolheu habitar no seu povo. Ele não escolheu mais habitar no Santo dos Santos, foi para o chão, porque agora o Senhor habita em nós. O que o templo tinha que simbolizar, simbolizou. O que a arca tinha que simbolizar, simbolizou. Ela sumiu, ninguém sabe onde ela está. E você quer saber? Não tem importância nenhuma. Não precisa da arca, não precisa de Santo dos Santos. O Senhor habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse: vai tudo para o chão e não vai ter parede de separação. Eunuco, estrangeiro, judeu, lavados no sangue de Cristo, somos templo do Espírito Santo, sem parede de separação. Foi tudo para o chão. E está no chão até hoje, e para mim é motivo de alegria que está no chão.
Há uma possibilidade do templo ser reconstruído, falarei isso, é uma possibilidade teórica. Há uma possibilidade dele nunca ser reconstruído, falarei disso também é hipotético, teórico. Não somos adivinhos, não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a minha torcida é que não haja um terceiro templo. Para mim é horroroso que Jesus já morreu na cruz por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tem gente torcendo para os judeus voltarem a matar animais. Para quê? Jesus já morreu por nós. Tem gente torcendo para o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, volte a existir. Para quê? Jesus é o sacerdote lá na Trindade, que vive para interceder por nós. Não tem sacerdote superior a Jesus. Não tem sacrifício superior a Jesus. E tem gente torcendo pelo terceiro templo. Para quê? Se Jesus já morreu por nós, não precisamos daquele sacerdócio, não precisamos daqueles animais, não precisamos de arca simbólica. É para eu e você estarmos andando na presença de Deus, e o poder de Deus tinha que estar caindo na nossa vida, e nós deveríamos estar sendo usados por Deus como templo do Senhor, e não estar torcendo por terceiro templo. Ele poderá vir a existir, é uma possibilidade hipotética, mas nós deveríamos lamentar se ele vier a existir. Como pode Jesus ter morrido pelos nossos pecados e crente está torcendo para que animais sejam mortos outra vez? Como é que Jesus pode ser sacerdote de segunda ordem de Melquisedeque e tem gente torcendo pelo ressurgimento do sacerdócio de Arão? Se nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, nós não podemos estar torcendo por um Santo dos Santos com uma cortina grossa que ninguém pode entrar. A cortina foi rasgada. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós temos que ter alegria, temos que ter regozijo na presença de Deus por tudo que temos e somos em Cristo, e não estar torcendo por o simbólico vir existir. O simbólico está no chão, não precisa mais. Poderá vir a existir, eu não sou adivinho, eu gostaria muito que não viesse, mas poderá vir a existir, eu falo disso aqui daqui a pouco, num determinado momento. Em algum momento o apóstolo Paulo escreve Efésios 2, não vamos ler, não tem parede de separação mais, porque não tem. Evidentemente que o templo não havia caído, mas o apóstolo Paulo era muito inteligente, foi até o terceiro céu, ele parecia saber bem mais do que nós. Antes mesmo do templo cair, ele falou, não tem parede de separação. Salvos em Cristo Jesus, judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, tornam-se um povo só, uma família só, um corpo só, um templo só. Tudo isso está em Efésios 2, não tem parede de separação, Deus habita em nós. Agora, era muito difícil ser eunuco e ser estrangeiro não circuncidado ou estrangeiro circuncidado. Caso nós estivéssemos na antiguidade, frequentando uma sinagoga, e haveria então a peregrinação para uma das festas anuais em Israel, de repente eu era um estrangeiro circuncidado, oficialmente convertido, o meu sentimento ia ser de cidadão de segunda classe, porque apesar de que eu estava convertido, apesar de que eu podia ir ao templo, apesar de que eu podia entrar no Santo dos Santos, no pátio interno, eu não tinha genealogia, fulano gerou fulano, que gerou fulano até Abraão. Os judeus da classe religiosa têm até hoje genealogia que vai até Abraão. Então eu seria uma espécie de judeu, mas sem genealogia, quem sabe uma espécie de cidadão de segunda classe, incorporado, mas não era puro sangue. O gentil não circuncidado, que frequentava a sinagoga e que não era oficialmente convertido, aí sim que ele tinha tudo para ser cidadão de segunda classe no ambiente social que ele frequentava da sinagoga. E o eunuco nem se fala, o eunuco estava expulso da congregação desde os dias de Moisés, tinha tudo para se sentirem menosprezados,
ainda que fossem servos do Senhor, ainda que o Senhor não faça acepção de pessoas, o sentimento do eunuco era de cidadão de segunda classe, dos estrangeiros, cidadão de segunda classe, quer fossem circuncidados ou não. Para você sentir o drama na prática, se fosse segundo sábado, culto mensal de ceia, quando a igreja lota mais, os salvos, porque creram em Jesus, não batizados, do lado de fora, ia ter uma polícia aqui colocando eles para o lado de fora, porque o templo tinha polícia. Se fosse eunuco, para o lado de fora, você vai tomar a ceia, ser servo do Senhor, mas você eunuco para o lado de fora, não tinha como não se sentir cidadão de segunda classe. Na hora do louvor, da adoração, lá do lado de fora, na hora que cantavam na festa dos tabernáculos, aquele louvor subindo do templo, que eles cantavam Isaías 12, e vocês com alegria tirareis água das fontes de salvação, era uma música que eles transformaram, Isaías 12, cantava aquele louvor maravilhoso, o eunuco lá longe, e quando não tinha, porque ele não podia estar no meio da congregação, e quando não tinha grandes festas e grande ajuntamento, ele podia encostar na parede externa, como que ele não se sentiria cidadão de segunda classe? Aí o Senhor mandou um recado para eles, para os eunucos e para os estrangeiros. Isaías 56, verso 3, presta bem atenção no recado. Isaías 56, verso 3. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. O estrangeiro receberia essa palavra e diria assim, como o Senhor não excluirá? Eu só posso orar do lado de fora, eu posso ser crente, eu posso ser mais crente de quem está dentro. O senhor sabe, quem está dentro, eles são os organizadores do covil de salteadores, eles são ladrões, eles são corruptos, eles se enriquecem com as atividades do templo, eles não são servos do Senhor, mas eu tenho que orar para o lado de fora. Como o Senhor não me excluirá do seu povo? Eu já estou excluído. O eunuco diria assim, como eu não sou uma árvore seca, Senhor? Eu não posso casar, eu fui mutilado, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos, como eu não sou uma árvore seca, Senhor? E o Senhor continuou o verso 4, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, no sentido correto da guarda do sábado, um dia de descanso, oração, louvor, ensino, arrependimento, consagração. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhe aquilo que me agrada e abraço a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. O eunuco diria assim, daria onde mesmo, Senhor? Não é que o templo caiu, Senhor? Aonde está o meu memorial? Aonde está o meu nome eterno? O Senhor me colocou para o lado de fora e o Senhor me fez uma promessa de um templo que não existe. A palavra do Senhor, na verdade, significa isso. Os eunucos que temiam a Deus ao longo da história andaram nos seus caminhos. Os seus frutos espirituais são eternos diante de Deus. Eles não são árvores secas do ponto de vista dos frutos eternos. Suas orações podiam subir e ser respondidas. Eles podiam ser servos do Senhor usados. E os frutos espirituais são eternos diante do Senhor. O Senhor não fez uma promessa conectada a um templo que está no chão e que talvez nunca subirá, e se subir, vai subir sem a presença de Deus,
porque a presença de Deus está na igreja, não está no Santo dos Santos mais. Se vier subir, virá subir por outros propósitos, não pelos propósitos que se cumprem na igreja, templo do Espírito Santo. O que o Senhor disse para os eunucos é: os seus frutos espirituais, na minha presença, na nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, onde a glória de Deus encherá toda a nova Jerusalém, não vai precisar de sol e nem de estrelas. Lá tem memorial para os eunucos, lá tem nome eterno para os eunucos, porque quando Deus fala, Ele cumpre. E essa promessa nós a veremos cumprida lá na plenitude do reino de Deus. O recado continuou para os estrangeiros, verso 6. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para o amar, e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Aqui são os estrangeiros, circuncidados ou não, mas que são servos do Senhor. Sim, todos os que guardam o meu sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E os estrangeiros poderiam dizer assim: como assim, Senhor? Como não fomos excluídos, nós oramos por lá de fora. Como assim, Senhor, o Senhor nos levará ao teu santo monte? Que santo monte, Senhor? O templo caiu. Olha lá para o que tem naquele lugar. Tem um prédio azul de abóbada dourada, significa tudo o contrário do que nós cremos, e diz a Bíblia. Significa tudo o contrário à divindade de Jesus e à sua encarnação para morrer na cruz pelos nossos pecados. Significa tudo o contrário. A glória de Deus não está mais no Monte Moriá. A glória de Deus não está mais num Santo dos Santos que foi para o chão. A glória de Deus está na igreja, no seu povo. E se nós andarmos com o Senhor nas nossas fraquezas, porque Ele nos usa nas nossas fraquezas, Ele nos encherá do Espírito Santo. A casa de oração agora somos nós. A casa que oferece sacrifícios de louvores somos nós. Quem tem que escolher andar com Deus somos nós. Quem tem que escolher buscar a face de Deus somos nós. Quem tem que escolher ser cheio do Espírito Santo somos nós. Será sempre pela graça de Deus, mas nós temos que escolher. Senhor, que monte é esse que o Senhor vai nos levar? Aquele lá? Não quero. Não quero nem como turista. Fui em Jerusalém, eu andei pelas muralhas, eu vi as ruínas do templo, eu não pisei ali. A glória de Deus não está mais lá. A glória de Deus está no povo de Deus. Fiz questão de não pisar naquele lugar. A glória de Deus não está no Monte Moriá. A mulher samaritana falou para o Senhor Jesus: que monte é esse que eu devo ir? Será que é o Monte Saboó? Será que é o Monte Voturuna? Jesus disse: não é nem no Monte Gerazim e nem no Monte Moriá, não é nem na Samaria, não é nem em Jerusalém. Aonde tiver adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade, ali está o Senhor. Pode ser na sala da bênção, pode ser no átrio amanhã às 9 horas, se você tiver tempo, vem orar espaçado, com máscara. Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser lá, pode no Saboó, pode no Voturana, pode em qualquer canto. Pode ser no seu quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Pode ser em qualquer canto, pode ser andando pelas ruas,
Onde tiver um adorador que adore em espírito e verdade, ali está uma casa de oração. Onde houver um adorador que adore Deus em espírito e verdade, ali está um santo dos santos, porque Deus habita nele. Se ali estiver um adorador que adore Deus em espírito e verdade, pelo novo e vivo caminho, ele entra no santo dos santos. Não é nem aqui, nem lá, nem monte nenhum mais, é onde tiver o adorador. Também não é na planície, é onde ele estiver, onde estiver o adorador. Nós temos casas de oração consagradas a Deus como centro de oração. No mundo hoje tem muitas casas de oração, graças a Deus. Mas a casa de oração só faz sentido se nós estivermos lá orando. Por isso que quando veio a pandemia, era muito complicado ficar higienizando o centro de oração. Aí nós fechamos o centro de oração, porque passar álcool naquilo ali o dia inteiro e lisoforme não dava, era muita mão de obra e muita despesa, fechamos. Mas fizemos questão de orar nos jardins ao redor. Mantivemos ao longo do dia 10, 12 horas de oração, orando ao redor. Mas a importância não estava se orávamos dentro ou fora. Claro que o lugar consagrado a Deus é bom, porque nós criamos aí o ambiente de retiro espiritual. Não dá para fazer retiro na bagunça da casa, né? Na bagunça, você tem que ter retiros espirituais, lugares que oferecem a logística do retiro espiritual. O Vale da Bênção oferece muita logística de retiro espiritual, mas a casa de oração não é o lugar, é o crente cheio do Espírito Santo. A importância, até nós temos uma sala de oração aqui, ela é usada durante a semana, pessoas ficam ali sozinhas orando, mas onde nós oramos mais é ali, onde a gente faz as lives. A sala da bênção se tornou mais um lugar de oração. Mas o lugar em si não é importante, se é Jerusalém, se é Samaria, se é em cima, se é embaixo, onde tiver um adorador que adore o Senhor. Olha, o Senhor Jesus, preste bem atenção, ele detonou com tudo, né? Ele detonou com o templo, ele detonou com o Monte Moriá. O que o Senhor Jesus estava dizendo é, por causa da minha redenção, não vai ter mais monte, não vai ter mais parede de separação, não vai ter eunuco fora dentro, não vai ter estrangeiro fora dentro, lavados no meu sangue. A minha igreja é a casa de oração de todos os povos e para todos os povos. Nós somos a casa de oração. Podemos ser a casa de oração que ora, podemos ser a casa de oração meio preguiçosa, podemos ser a casa de oração que se santifica e escolhe os caminhos do Senhor, podemos ser a casa de oração mais na carne, podemos ser a casa de oração que quer operar na estratégia humana, podemos ser uma casa de oração mais organizada, mais dependente do poder de Deus, da presença de Deus e do Espírito Santo, sabendo que a obra de Deus é realizada através da igreja, mas no poder e na unção do Espírito Santo. Nós temos que escolher que tipo de casa de oração nós vamos ser. Casa de oração que tem sede de Deus, casa de oração que busca ou que não busca, nós temos que escolher. Mas o fato é que os irmãos que se consagram se tornam casa de oração na plenitude do Espírito Santo. Esses ouvem a voz de Deus. Também eles são mais assim perseguidos, né? Porque mesmo que ninguém veja que eles estão buscando a Deus, o inimigo vê e tem dardos inflamados, tem confusões, tem tudo, mas quem é usado por Deus é quem se volta para o Senhor. Nós temos, a última nota de rodapé, não é tão importante. Será que o templo voltará a ser reconstruído? Poderá sim. O apóstolo Paulo diz que o anticristo irá no templo e colocará o seu trono lá e se declarará Deus. O Israel pode reconstruir o templo, tem condições de reconstruir, só tem essa mesquita azul lá muito complicada. Você viu o que aconteceu recentemente, né? 4 famílias palestinas, o governo de Israel quis tirar de um apartamento e botar judeus. Você viu o rolo que deu.
Hamas enviou mais de 4.000 mísseis contra Israel por causa dessa mudança de 4 famílias. Israel tinha a condição de se proteger e tal, mas você viu a confusão que foi e como ferveu de novo o ódio contra Israel, que vai culminar isso aí na guerra do Armagedon, que é outra história. Você viu que só mexer no bairro, então mexer na mesquita azul de abóbada dourada humanamente falando, é impossível. Completamente impossível, dado a quantidade de estados islâmicos, exércitos e tudo mais, parece que isso é impossível. De qualquer maneira, se for cumprir literalmente o que o apóstolo Paulo disse, então haverá um terceiro templo e o anticristo vai lá botar uma cadeirona lá, um trono, vai blasfemar contra o Senhor e vai se declarar Deus. Eu, particularmente, prefiro a segunda hipótese, que é a hipótese, tanto a primeira como a segunda, porque eu não gosto da ideia do templo voltar a funcionar depois que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu não controlo o futuro, eu não sei exatamente como vai se cumprir. Uma possibilidade é o templo voltar a existir. A outra possibilidade, a que eu gosto agora, se você olhar para aquela prédio azul de abóbada dourada, se você olhar para quem controla o terreno onde estava o templo, não podia ser mais anticristo do que já é. Aquele sistema todo se levanta contra a pessoa de Jesus, negando a sua divindade e a sua crucificação e a sua morte na cruz pelos nossos pecados. Se ele não morreu, está negando a ressurreição e a sua posição na Trindade. Não tem nada mais do que aquele prédio no lugar do templo. Não tem nada mais antes. Se você está esperando o espírito do anticristo se manifestar ali, já se manifestou, só que você não percebeu. Se você soubesse o que está escrito nas paredes do prédio azul, já se cumpriu e você não percebeu. A outra hipótese é o templo nunca vir a ser reconstruído, e como já está bem suficientemente anticristo, basta ele simplesmente chegar lá naquele terreno, blasfemar contra o Senhor, se declarar a Deus que já se cumpriu. Se o terceiro templo será reconstruído ou não, não sei, não sou adivinho. Eu torço para que não haja essa reconstrução, porque será muito lamentável que Jesus morreu por nós e eles voltarão a matar animais. Mas se a questão é ter anticristo ali, já tem. É que os crentes não percebem que já tem. Todo o Monte Moriá já está tomado pelo espírito anticristo. Toda a propriedade está tomada. Só os crentes que não percebem que está tomado. Nesse sentido, já se cumpriu, só está faltando o anticristo ir ali. Mas eu quero dizer para você que não tem importância nenhuma mais o Monte Moriá, não tem importância nenhuma mais o terceiro templo, poderá ter, mas não tem importância nenhuma. Se vier levantar, não desnecessário matar animais, Jesus morreu por nós. Que eu quero dizer para você que a importância é a igreja cheia do Espírito Santo. A importância é eu e você queremos ser casa de oração de todos os povos e para todos os povos. O templo agora somos nós. O Santo dos Santos agora somos nós. O Espírito Santo habita em nós. A arca agora somos nós. Mas a gente poderia estar cheio ou estar vazio? Quando os apóstolos passavam, as sombras dos apóstolos curavam pessoas. Quando os apóstolos passavam, a arca do Senhor estava passando, a glória de Deus estava passando. Não quero incentivar misticismo, mas evidentemente que as roupas do apóstolo Paulo era tanta presença de Deus, que se colocada numa pessoa curava. Não é para dizer a roupa cura, não é isso. Quem cura é o Senhor Jesus. Mas a unção do Senhor fazia com que qualquer objeto de Paulo já manifestava o Espírito Santo. Então, onde os apóstolos passavam, a glória de Deus passava, a presença de Deus passava, a unção passava.
não tem mais parede de separação, não tem, evidentemente que Deus tem promessa para os judeus e para os gentios, mas na igreja não tem superior, não tem inferior, não tem judeu, não tem gentio, não tem servo, não tem escravo, não tem homem, não tem mulher. Gálatas 3:28, somos um em Cristo Jesus, templo do Espírito Santo, amém? Quem quer, agora a igreja não tem mais templo, o templo era a casa de sacrifício, de louvor e oração, nós não precisamos mais de sacrifício, nós somos o templo, mas nós devemos oferecer sacrifícios de louvor e adoração. Nunca buscar Deus, irmãos, nunca, para ficar mais santinho diante de Deus. Só de buscar Deus para ser mais santinho, a nossa busca já está meio baseada em orgulho. A gente busca Deus porque eu tenho sede de Deus, porque eu quero Deus, eu preciso de Deus. É Ele que perdoa todos os meus pecados, é Ele que me batiza e me enche do Espírito Santo, é Ele que me chama, a honra e a glória é dEle. Eu não serei mais santo só porque orei 3 horas, 6 horas, meia hora. A minha santidade está no sangue de Cristo, mas eu quero ter sede de Deus, para ter prazer em reunião de oração, para ter prazer em igreja, para ter prazer em vigília, para ter prazer nos cultos nas casas, para ter prazer nas coisas de Deus e me entristecer com o mundo. Eu quero ser cheio de Deus, que quando vejo um filme assim, tão contrário à Bíblia, dá tristeza só de ver aquilo ali. Dependendo da matéria, da tristeza, não quer nem ver isso. Aquela propaganda do Burger King, eu acho que eu só assisti 30 segundos, era suficiente para... Isso eu não quero. A gente tem que ter prazer em Deus, ao ponto de não ter prazer no mundo e das coisas do mundo, da mentalidade do mundo, dos hábitos do mundo, dessa sociedade sem Deus. A gente tem que ter prazer em Deus, para ir nas reuniões de oração, não por obrigação, mas por sede de Deus. Eu não sou super espiritual porque eu sou pastor. Às vezes está difícil até para ir orar. Mas eu vou na reunião de oração porque eu posso levantar meu braço e falar: Senhor, recebo das mãos de Tua graça tudo o que o Senhor quer me dar. Recebo o perdão dos meus pecados e recebo a plenitude do Teu Espírito. Coloco a minha vida diante do Senhor, usa para a Tua glória. Por isso que eu estou em reunião de oração. Você acha que eu estou lá, eu sou santão, sou santão? Eu estou lá para dizer que eu não sou santão, mas eu recebo o perdão de pecados e plenitude do Espírito Santo. Se você não é santão que nem eu, reunião de oração é para você. Se você não é santão, vigília é para você. Se você não é santão, culto é para você. Coloque-se na presença do Senhor e busque a sua face, porque agora você é casa de oração de todos os povos, para todos os povos.